CNN Prime Time de volta com uma informação alarmante. Mais de 1 bilhão de pessoas estão vivendo com obesidade no mundo todo. Segundo um estudo que foi publicado hoje pela revista científica The Lancet, a pesquisa foi feita em colaboração com a Organização Mundial da Saúde. A gente vai dividir com vocês aqui os dados que apontam o seguinte: a obesidade mais do que dobrou entre os adultos e quadruplicou na faixa etária de 5 a 19 anos. Vamos dar uma olhada. Entre 1990 e 2022, as crianças e adolescentes eram 31 milhões de crianças obesas em 1990, hoje se aproximam de 160 milhões, se aproxima de 160 milhões o número de crianças obesas. No caso dos adultos, eram 195 milhões em 1990 e em 2022 esse número passou para quase 880 milhões de pessoas. E é esse que é o dado que, somados ali, passa de 1 bilhão de pessoas. Por outro lado, a taxa de pessoas com baixo peso reduziu. Em meninas, caiu de 10% para 8,2%. Entre crianças e adolescentes, eram 10% das crianças e adolescentes meninas em 90, hoje são 8,2%. E entre os meninos eram 16,7% e hoje, em 2022, pouco acima de 10%. No caso dos adultos, a taxa de baixo peso foi de 14,5% das mulheres para 7%. E entre os homens, de 13,7% para 6,2%. Os dados sugerem que a obesidade se tornou a forma mais comum de má nutrição na maioria dos países e é também uma questão de saúde pública para todos os lugares. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o Fernando Peck, que é cirurgião bariátrico do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo. Muito obrigada, doutor, por estar aqui conosco. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro com obesidade. A evolução é assustadora, entre crianças especialmente. E eu queria saber qual é a explicação mais certeira para esse fenômeno. Boa noite. Boa noite, Thaís. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Assim, primeiramente a gente tem que entender o que é obesidade, que é uma doença que ela é crônica e progressiva. Ela se instala no indivíduo e progride com o tempo, tá? E tem um caráter genético associado em 70%, 80% dos casos. Associado à doença genética, a gente tem o ambiente obesogênico, onde o estilo de vida moderno leva a gente a ter um ganho de peso. Por quê? Tanto é o ganho de peso quanto a má nutrição. Por quê? Tem maior oferta de alimentos muito calóricos, mas com baixa qualidade. Associado a isso tem alto consumo de álcool em criança, sedentarismo, excesso de telas. Então, imagine que hoje as crianças de 20, 30 anos atrás brincavam na rua. Hoje as crianças ficam dentro de casa o dia todo só no computador, smartphone, videogame, etc. É refrigerante, é salgadinho. Então, imagine que os pais têm obesidade e a criança ainda não tinha. Aí ficou exposto a esse ambiente obesogênico, onde os pais também não fazem nada, os alimentos super ultra processados. Então, o estilo de vida moderno acompanha a obesidade. Doutor, há um movimento hoje, aqui no Brasil também está acontecendo, quer dizer, há uma exigência de avisos, né? Agora, qualquer produto que você compre, vem lá um aviso, olha, tem muito açúcar, tem muita gordura saturada, tem muito sódio, quer dizer, tudo aquilo que pode fazer mal à saúde. Ao mesmo tempo, um movimento também por produtos orgânicos, muitas influências de saúde, muitos influências de saúde no mundo inteiro. Esse movimento tem força suficiente para, pelo menos, estancar esse processo? Isso é um trabalho de longo prazo, né? Porque, assim, o estilo de vida moderno está muito incrustado na nossa vida. Imagina que quem vive nas grandes capitais, onde tem pouco tempo para se alimentar, então é muito mais fácil você adquirir um alimento industrializado e também pela questão de valor. É muito mais caro você comer saudável
Em contrapartida, o alimento super industrializado ou um refrigerante é mais barato. Então, assim, o fast food, né, o junk food, então fica muito mais fácil adquirir esses alimentos. Lógico, se começa a ter uma vertente de, ah, nas embalagens, tem mais açúcar, tem mais gordura, aí começa a ter as redes sociais, onde os influencers conseguem sim ter um impacto maior, isso ajuda. Mas a gente está lutando contra uma doença que ela tem caráter genético. Então, assim, em algum momento da vida pode deflagrar a doença obesidade. Então, assim, o tratamento da obesidade não é um curto período, é a vida toda, tá? Desde criança até a fase final de vida. Não, e é uma coisa que a saúde pública tem que acompanhar, né, doutor Fernando, como eu disse aqui. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Prime Time, nesse tema que é tão relevante. Nós conversamos com o Fernando Peck, que é cirurgião bariátrico do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo. Uma boa noite. Boa noite, obrigado.